Hoje nós vamos falar da política externa do governo Bolsonaro e como nós podemos, inclusive, comparar a política externa desse governo à política de governos que lhe antecederam. Nessa semana que passou, e nós estamos gravando isso aqui num sábado, né, houve um artigo muito interessante publicado em alguns jornais de ex-chanceleres, ex-ministros das relações exteriores do governo brasileiro, de diferentes posições políticas. Fernando Henrique Cardoso, Celso Amorim, Celso Laffer, Rick Cooper, enfim, não vou listar todos aqui agora, vários chanceleres de posições políticas distintas. E acho que isso chama atenção porque eles reivindicaram um resgate da política externa brasileira para aquilo que é a sua tradição, para aquilo que faz sentido do ponto de vista dos interesses nacionais, independentemente de diferentes possíveis orientações que governos distintos, de partidos distintos vão ter. Inclusive também nessa mesma sexta-feira em que saiu o artigo dos ex-ministros de Relações Exteriores em vários jornais, o Jamil Chad, que é um correspondente em Genebra, formado em Relações Internacionais, foi quase meu aluno lá na PUC, né, por conta disso, mas enfim, está há muito tempo em Genebra como jornalista, é um excelente correspondente internacional, escreveu também um artigo muito interessante a partir desse outro artigo, comentando a reação que houve em setores do Itamaraty, né, nos diplomatas que não podem, por dever de ofício e até por receio, falar do que está acontecendo hoje no Brasil, pelo menos abertamente, mas que se sentiram, digamos, representados por esse artigo. E para falar dessas coisas, partindo talvez desse ponto, mas a gente vai ter uma conversa bem livre aqui, eu trouxe meu colega da FGV, um super especialista em relações internacionais, conhece muito de política externa brasileira, Guilherme Casarões, que é torcedor do Galo, portanto alvinegro, o que já é um ponto positivo, né? Mas que mais do que tudo é um profundo entendedor de política externa. E aí, Casa, tudo bem? Cláudio, obrigado pelo convite, é um prazerão estar aqui. Eu me lembro de conversas que a gente tinha lá na GV, lá no almoço, em que você falava, fora da política não há salvação, né? Então, e aí virou o nome do canal, né? Na hora que você criou o canal, eu falei assim, pô, o Cláudio tinha essa intuição já há muito tempo, né? Aquele momento lá de despolitização da política, né, da gestão, aquela coisa do gestor e tal. Eu lembro que você falava muito isso e que legal, né, poder participar dessa iniciativa super bacana que você está trazendo aí pra gente. Que ótimo. Então vamos lá, vamos tocar. Cláudio, a política externa brasileira está numa situação muito, muito peculiar nesses últimos 16, 17 meses, né? Se a gente pega desde a eleição do Bolsonaro até aqui, muita coisa aconteceu, sobretudo uma desconstrução de grande parte daqueles que eram os pilares tradicionais da política externa brasileira e que, em larga medida, independiam de governos, né? Então a gente vê o Ernesto Araújo, inclusive, declaradamente dizendo que quer destruir o passado em nome da construção de um novo presente, né? Um novo Brasil, uma nova era, e que teria aí uma nova política externa. E ele fala, então, portanto, contra a tradição. Ele vem criticando muito daquilo que foi feito, né, até no último século. Ele diz que muito pouco aconteceu de positivo e de novo, de Barão do Rio Branco até Michel Temer. E, de fato, quando a gente olha para os atos internacionais do governo Bolsonaro, eles estão muito carregados desse desejo de desconstruir ou de destruir aquilo que o Brasil acumulou de repertório internacional, aquilo que o Brasil acumulou na sua reputação, que, de acordo com esses atuais gestores do governo, seria uma reputação negativa, né, uma credencial negativa para o Brasil. E o artigo que saiu ontem, se não me engano, em 4 jornais simultaneamente, Folha, Estado, O Globo e Valor Econômico. Isso me impressionou muito porque, primeiro, foi um artigo longo, né, mais longo do que o habitual. Segundo, porque os jornais toparam publicar de maneira coordenada, mostrando que a própria imprensa, né, como entidade, aí, a própria imprensa profissional, bancou a posição dos seus signatários, dentre os quais Fernando Henrique Cardoso, né, que é o maior nome ali por ser presidente, mas vários ex-chanceleres, Serra, Aloysio Nunes, que você não comentou mais cedo, mas que eu acho importante colocar, porque eles são quase que antagonistas do Celso Amorim, que foi chanceler do governo Lula. Aliás, diria que são antagonistas, né? Sim, do ponto de vista político-partidário, sem dúvida, mas é interessante ver como é que eles foram convergindo para uma posição comum, cuja raiz, cuja sementinha, está num evento organizado até por um amigo, um pesquisador de Harvard, o Hussein Kalut, que foi secretário de Assuntos Estratégicos do governo Temer,
e que coordenou uma mesa, né, naquele Harvard Conference, né, na conferência que aconteceu já virtualmente algumas semanas atrás, chamando esses ex-embaixadores, ex-chanceleres, para poder se posicionar sobre a política externa brasileira. Eu diria que esse foi o primeiro baque, inclusive, ao Ernesto Araújo, porque nessa conferência feita virtualmente, não faltaram críticas à gestão da política externa, críticas que já eram feitas de maneira pontual, mas que pela primeira vez colocaram 4 figuras na participação ali, era Recupero, Aloysio Nunes, Celso Laffer e Celso Amorim, mais o Hussein, mediados pela Vera Magalhães, e mais do que simplesmente críticas difusas sobre o bolsonarismo, sobre a gestão do Ernesto, houve uma busca de uma síntese. E o artigo meio que representa essa síntese, né? E que síntese é essa? Eu quero aqui comentar sobre esse artigo porque eu acho que ele tem um valor histórico importante. A primeira coisa é a percepção coletiva, por parte dos operadores antigos da política externa brasileira, de que estamos diante de uma política externa potencialmente inconstitucional. Porque se a gente pega o artigo 4º da Constituição, existem vários princípios que regem as nossas relações internacionais que não estão sendo observados, em parte ou no todo, pelo governo Bolsonaro. Então, eu diria que essa é a primeira grande questão. A começar, inclusive, pela ideia básica da cooperação para o progresso da humanidade, a ideia do respeito, da observância dos direitos humanos, enfim, muita coisa que está ali está sendo ignorado de maneira solene pelo governo Bolsonaro. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa que esse artigo coloca, que eu acho muito interessante, é tentar resgatar, como você mesmo disse, aqueles que eram os princípios básicos, basilares da política externa brasileira e que independiam de governos, né? Aquilo que a gente poderia, numa linguagem até de ciência política, chamar de política de Estado. Tá? Claro que a gente não deve romantizar a política de Estado, não existe política de Estado tomada como um todo, sempre tem um filtro governamental aqui e ali. Senão também não haveria democracia, né? Porque exatamente, elege um governo para ele ter uma política própria, né? Claro, esse monolito aí, ele em larga medida uma construção histórica, mas o ponto se existem coisas que sobreviveram a governos e que podem, em certo sentido, até remeter à tradição do Barão do Rio Branco, à tradição de Santiago Dantas, quer dizer, se você tem algo que de fato durou na história da política externa brasileira, a gente está falando de 3 pilares. O primeiro pilar é uma certa independência frente às grandes potências. O Brasil sempre padeceu, Cláudio, de um problema até existencial em matéria de política externa, porque a gente é um país muito grande, do ponto de vista territorial, até em termos econômicos, em termos geopolíticos. Só que, ao mesmo tempo, o Brasil nunca teve a relevância que a sua elite política ou que os seus operadores governamentais acharam que merecia. Então, o dilema do Brasil, que eu até repito para os nossos alunos, é o seguinte: o Brasil ele é um país grande demais para não ser notado, mas não grande o bastante para ser levado a sério. E essa, aliás, é uma questão que perseguiu a nossa vida exterior, inclusive levando a situações muito caricaturais, muito curiosas, como, por exemplo, a nossa debandada da Liga das Nações em 1926, porque o Brasil achou que merecia uma cadeira permanente no Conselho Executivo da Liga das Nações e fomos preteridos em nome da reinclusão da Alemanha na Liga das Nações em 26. E o Brasil ficou bravo, vetou a entrada da Alemanha, saiu gritando, causou uma série de celeumas ali na Liga e tal, para mostrar um pouco desse lado meio adolescente, insatisfeito, dessa percepção de que tamanho já tem, mas respeito ainda não. E eu diria que até a própria busca de uma cadeira permanente no Conselho de Segurança na ONU, bancada por Fernando Henrique, por Lula, por Sarney, por Collor no passado, isso também é a política de Estado, né? Essa é a política de Estado, uma percepção de que há algo do reconhecimento internacional do Brasil que ainda tem que ser conquistado, né? E diante disso, quer dizer, diante desse paradoxo de ser grande, mas não ser respeitado como tal, o Brasil sempre buscou manter uma postura de autonomia frente às grandes potências. O Brasil sempre buscou se afirmar
frente às grandes potências. Claro que isso não elimina alguns momentos de alinhamento com grandes potências, e nomeadamente aqui Estados Unidos, né, que foram a nossa lanterna na popa, foram o nosso bastião, aí, inclusive um espelho lá no começo do século XX, em cima do qual a gente refletiu a nossa própria Constituição da República. Isso é uma coisa. Mas se a gente pega a história, por exemplo, do século XX, a gente vai perceber que a nossa relação com os Estados Unidos é meio que uma relação de morde-a-sopra, alguns chamam de sístole e diástole, né, uma relação de aproximação e afastamento, muito dentro da percepção de que devemos manter um certo grau de autonomia frente à nossa relação com os Estados Unidos. E isso, eu diria, é algo muito maduro e muito positivo, porque o Brasil sempre evitou os tais alinhamentos automáticos, salvo momentos muito específicos da nossa história, talvez Dutra e Castelo Branco de maneira mais específica, a gente sempre teve essa postura autônoma e, em certa medida, altiva. Tá? Aí, esse é um ponto que o artigo traz de maneira muito, muito clara. O Brasil deve evitar qualquer tipo de postura servil ou subserviente frente a grandes potências, seja Estados Unidos, seja mesmo a China. Quer dizer, não nos interessa em nenhum momento ir a reboque do interesse de uma outra nação, se esse interesse traz prejuízos à nossa própria nação. Bom, então esse é o primeiro ponto que o artigo traz em termos substantivos, né, o do consenso da política externa. O segundo ponto é a ideia do Brasil como o organizador, na falta de uma palavra melhor, acho que essa é boa, como um organizador da integração regional. Como um catalisador, talvez, mas mais do que isso, como o país que construiu as estruturas vigentes, algumas extintas recentemente, de integração regional na América do Sul. Tá? E aqui eu não quero falar de América Latina, porque se você vai do Canal do Panamá para cima, a dinâmica é um pouco diferente, porque a gente já está falando quase que especificamente de quintal dos Estados Unidos, você tem Cuba ali, que tem uma geopolítica muito própria, até uma relação Venezuela-Cuba, que escapa um pouco daquilo que vamos dizer, a projeção mais natural do Brasil. Então a América Latina fica para depois, mas a América do Sul como subcontinente, Cláudio, a gente tem metade do território da América do Sul, mais da metade da população, mais da metade do PIB, mais da metade dos investimentos diretos. Quer dizer, a gente está falando de um país que, até por natureza, não gosto de pensar em termos de darwinismo social, mas até por natureza a gente tem uma projeção sobre a América do Sul que é inquestionável. É impossível para qualquer vizinho encaminhar qualquer problema de natureza internacional, sobretudo intrarregional, sem que o Brasil faça parte dessa discussão. Né? E durante muito tempo, o Brasil manteve uma negligência que, até para recuperar um termo que era usado para falar da Inglaterra do século XIX, uma negligência benigna com relação aos vizinhos, porque o Brasil estava muito fixado na Europa e nos Estados Unidos, né? Principalmente no começo do século XX, a gente não dava a mínima para os vizinhos. Mas na medida em que a gente foi percebendo que a vizinhança era fundamental, até para a própria realização de um objetivo mais amplo do Brasil, de se projetar internacionalmente, de se posicionar no mundo, a gente começou a construir uma integração regional. Cujas sementes também estão lá na década de 50, década de 60, JK, Jânio, mas cujos resultados mais concretos a gente vê na Nova República, que é a formação de um condomínio brasileiro-argentino, né, a aproximação da redemocratização, Alfonsín Sarney, e daí veio a gênese do Mercosul e o começo da construção de um mecanismo de integração regional muito em linha com aquilo que a gente estava vendo na Europa, no Sudeste Asiático, quer dizer, é a década da regionalização, fim dos anos 80, começo dos anos 90. E dali, né, foi se acrescentando um conjunto de elementos que nos permitiram, em algum momento, transformar aquele que era um bloco econômico do Mercosul numa iniciativa um pouco mais abrangente de natureza política, que era a Unasul, que foi criada primeiro como CASA em 2004, e que depois se transformou em Unasul em 2007, já no governo Lula, já dentro de um consenso de esquerda, né, a tal onda rosa que varreu a América do Sul no começo dos anos 2000. Então, trata-se de um projeto de integração em que o Brasil é o epicentro. E mais do que o epicentro forçado, é o epicentro natural, é o país em torno do qual
as grandes questões regionais gravitam, de tráfico de droga a meio ambiente, da gestão hídrica compartilhada, questões de saúde pública. A gente representa o centro dessa discussão, quase que naturalmente. Então essa é uma coisa também da qual, dirão os ex-chanceleres, a gente não pode se furtar. E aí tem um terceiro pilar, que eu acho também muito... Só uma pergunta, mesmo no caso do Serra, que era tão crítico ao Mercosul? Olha, Serra e Aloysio se prestaram a um tipo de tarefa muito específica, tá? Mais Serra do que Aloysio, sem dúvida nenhuma, porque o Serra tinha, além da chancelaria, o desejo muito manifesto de ser candidato à presidência em 2018. Então, grande parte do que ele fez... até escrevi no nosso blog sobre isso uma vez. Nosso blog está falando da IAESP, né? Da IAESP, né? Né, Gestão Política e Sociedade. O Serra, ele tinha uma postura que era basicamente campanha por meio da política externa. Ele estava fazendo campanha política, né? Então, certos ataques meio histriônicos contra a Venezuela, certas posturas muito radicais, que ele já vinha trazendo desde o Senado, foram simplesmente potencializados no momento em que ele sentou na cadeira de chanceler. Mas o Serra tinha uma agenda pessoal ali, pessoal e político-partidária, que o próprio Aloysio não manteve de maneira tão sistemática. O Aloysio, claro, seguiu as diretrizes, né, do chamado Grupo de Lima. A gente não pode negar também que a crise da Venezuela se agravou no processo, então o Brasil também não tinha muito como voltar atrás, mas o ponto é que eu diria que mesmo sob o governo Temer, né, mesmo sob Serra e Aloysio, pelo menos o mais básico da integração regional, que é o Mercosul, foi preservado. Inclusive, está na conta do Aloysio o sprint final das negociações do acordo Mercosul-União Europeia, que só foi assinado no governo Bolsonaro, não por nada, não por milagre do Ernesto Araújo, não por uma simpatia em particular com o Bolsonaro, muito pelo contrário, os interlocutores europeus eram todos muito desconfiados do governo. Mas aquilo foi assinado no governo Bolsonaro por uma questão de timing eleitoral. Né? Isso porque no final de 2018, quando o acordo estava prestes a sair, o Bolsonaro foi eleito. Então as autoridades de Europa e Mercosul decidiram, né, postergar o momento eleitoral muito crítico, né, até para não lançar uma iniciativa que já seria capitalizada pelo governo seguinte, etc. Então eles deixaram um pouquinho dilatado aí o prazo para finalizar as negociações por uma questão de eleição. E a Argentina quis dar um empurrão final, porque o Macri também estava em vias de eleição lá na Argentina, então aquele timing da assinatura, que foi julho de 2019, tem a ver com esse momento, né? Vamos dizer, longe da eleição brasileira e próxima da eleição argentina, para que o Macri pudesse capitalizar também isso. Muitos criticaram o acordo Mercosul-União Europeia porque a gente acabou fazendo mais concessões em tese do que deveríamos, enfim, mas como símbolo, eu diria que tá quase tudo na conta do Temer e do Aloysio, ou do Temer, do Aloysio e do Henrique Meirelles, que também esforço muito grande com o ministro da Fazenda para poder viabilizar esse acordo, já que a gente está falando de aquela agenda de liberalização e recuperação econômica. Então, apesar do Serra, vamos dizer, houve mesmo no governo Temer um certo compromisso com a integração regional, ainda que mais de natureza econômica. É muito diferente a postura de Paulo Guedes e de Ernesto Araújo. A gente não pode esquecer de dois fatos. Primeiro, Paulo Guedes sempre disse, inclusive desde o dia em que Bolsonaro ganhou a eleição, em que o Paulo Guedes deu uma entrevista, em que até foi muito grosseiro com uma jornalista argentina, apontou o dedo para a cara dela e falou assim, aqui você tem que entender que agora a gente fala reto, né? O nosso papo é reto, a Argentina não é prioridade, Mercosul não é prioridade. E ao longo do governo, houve sinais muito claros de que a relação com a Argentina iria dar com os burros na água, principalmente quando você começa a ver o governo Bolsonaro fazendo campanha explícita para a reeleição do Macri, num momento em que o Alberto Fernandes vira e ganha a eleição. Então, qualquer expectativa de uma boa relação, vamos dizer, de integração regional, principalmente pensando que a integração regional é baseada nesse condomínio brasileiro-argentino, por pior que a Argentina esteja caminhando, a nossa perspectiva se perde completamente. Eu acho que é isso um pouco que acontece nesse contexto. Muito bom. Agora você acha que ia falar de um outro ponto, né? Quando eu te interrompi para falar do Serra.
O terceiro ponto, Cláudio, é o multilateralismo. Essa também é uma questão interessante, porque, voltando ao dilema original do Brasil, né, grande e pequeno ao mesmo tempo, o Brasil sempre entendeu que uma parte importante da sua respeitabilidade, da sua credibilidade, tinha muito a ver com a contribuição que o Brasil pudesse dar no plano multilateral. Porque, ao contrário da relação bilateral, que corre o risco de ser assimétrica, né? Se você pensa, sei lá, na relação do Brasil com os Estados Unidos, ou na relação do Brasil com a China, ou mesmo com algum país europeu grande, é muito difícil que o Brasil consiga aquilo que quer, ou que o Brasil consiga negociar em termos de igualdade, né? Em pé de paridade, com países que são mais poderosos do que o Brasil. Então, uma coisa que o governo brasileiro percebeu, isso também desde a década de 60, é que explorar o espaço multilateral, explorar as Nações Unidas, os grandes acordos e tratados, os grandes temas que circulam na agenda multilateral, poderia ser um grande ativo para o Brasil. Porque uma coisa é você negociar numa queda de braço com os Estados Unidos qualquer coisa. Outra, completamente diferente, é você capitanear um tema internacional de relevância. E o Brasil, aqui eu faço referência a um grande chanceler do passado chamado João Augusto de Araújo Castro, que foi o último chanceler do Jango, né? Foi um dos criadores da chamada política externa independente, né, dos anos 60, Jânio e Jango. É curioso porque Jânio e Jango não tinham nada a ver um com o outro politicamente, mas fizeram um projeto muito ambicioso de política externa, quase que em conjunto, né? E o Araújo Castro, no seu último discurso à ONU em 63, em setembro de 63, ele fala da doutrina dos 3 Ds da política externa brasileira, em que ele diz, olha, o Brasil se orienta no mundo por 3 grandes ideias. A ideia de desarmamento, descolonização e desenvolvimento, né, que seriam grandes temas multilaterais em que o Brasil iria investir dali para frente para construir a sua agenda internacional. Desarmamento não tem a ver com o desarmamento doméstico, tem a ver com não proliferação nuclear, tem a ver com o momento da Guerra Fria, 63, Sim. Logo depois da crise dos mísseis de Cuba. Descolonização também é um tema muito situacional ali, tem a ver com aquele momento da descolonização afroasiática. Agora, o terceiro D, que é o D de desenvolvimento, foi tomado pelo Brasil como a grande linha mestra da sua inserção internacional desde então. E é curioso porque não há nenhum tema da agenda internacional, Cláudio, nenhum. Comércio, direitos humanos, terrorismo, meio ambiente, saúde global, que o Brasil não busque incluir a temática do desenvolvimento como um filtro importante para emoldurar o debate, né? Então o Brasil tem uma contribuição muito viva no multilateralismo, por assim dizer, justamente porque o Brasil ele sempre tenta construir um argumento sobre um tema internacional sob a chave do desenvolvimento. O que, obviamente, tem uma repercussão muito positiva para nós, como país em desenvolvimento, mas também para o universo de países em desenvolvimento, muitos dos quais bem menores do que a gente, bem mais pobres do que a gente, mas que também ganham com isso. Então o Brasil virou uma espécie de liderança moral ou de referência moral para muitos países do antigo terceiro mundo, mas que viam no Brasil um defensor incondicional de pautas ligadas ao desenvolvimento, na UNCTAD, na própria ONU, na FAO. Os temas são variados. E isso credenciou muito o Brasil ao longo do tempo nessa sua busca de projeção internacional. Então acho que isso foi uma coisa muito positiva. Se você pega, até tem o nosso amigo Tulo Vidjevani, ele escreveu já algumas teses a respeito disso, e ele fala que o Brasil, durante, por exemplo, o governo FHC, perseguiu uma autonomia pela participação. Grande parte da credencial do Brasil e a capacidade de atuação autônoma do Brasil no mundo se dava pela sua participação muito ativa nessa rede multilateral. E, de fato, Cláudio, se a gente olha, inclusive está no artigo deles, né, mas se você olha para a trajetória recente do Brasil, o Brasil lidera discussões de meio ambiente. O Brasil liderou, durante muito tempo, discussões sobre direitos de população LGBT. O Brasil liderou discussões importantes sobre racismo e discriminação racial, né, no combate a essas questões. O Brasil liderou várias pautas de não proliferação nuclear e desarmamento nuclear. Então você tem aí um leque bastante ambicioso de temas em que o Brasil foi líder. Mais do que simplesmente consumidor de normas criadas por outrem, o Brasil liderou esse processo. E aí o seu tamanho, que às vezes não é tão grande quanto seria necessário, cresce, né?
cresce, e o Brasil faz isso por meio daquilo que ele faz de melhor, que é justamente a sua diplomacia multilateral. E é curioso e muito sintomático, Cláudio, que no mesmo dia que sai um artigo em que 6 ex-chanceleres, 2 ex-ministros defendem explicitamente o multilateralismo como um dado da realidade da política externa brasileira, o nosso atual chanceler Ernesto Araújo vá ao Conselho de Segurança da ONU, como ele foi ontem, vejam, numa sessão em comemoração aos 75 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, em que ele poderia ter falado da contribuição dos pracinhas brasileiros para a Segunda Guerra Mundial, a importância do fim do nazismo, da eliminação da extrema-direita do mundo, ele poderia ter falado sobre vários ângulos, né? Qual foi o ângulo que ele escolheu? Ele falou que nazismo e comunismo são a mesma coisa, para variar, ele já tem defendido essa tese de nazismo ser de esquerda há muito tempo, mas a pérola da intervenção dele, que durou 5 minutos, mas foi uma intervenção muito, muito simbólica, ele diz o seguinte: eu acho que nós aqui no Conselho de Segurança das Nações Unidas devemos parar de falar a palavra multilateralismo para se referir às instituições internacionais, porque você sabe que o Ernesto Araújo é filólogo, ele é formado em letras, enfim, você sabe, palavras que terminam com ismo geralmente denotam uma certa ideologia, como fascismo, nazismo e comunismo. Portanto, a palavra multilateralismo, ela representa uma ideologização das instituições internacionais e multilaterais. Evitemos, portanto, o uso dessa palavra. E eu imagino que o nosso chanceler tenha se achado muito inteligente ao fazer essa associação, né, livre de ideias. Reumatismo também entra nisso? É isso que eu pensei: atletismo, capitalismo, reumatismo, turismo. Quer dizer, claro, a gente entendeu o que ele disse, mas entender o que ele disse significa fazer um esforço muito grande para compreender a luta de fundo do Ernesto Araújo, do Olavo de Carvalho, do Eduardo Bolsonaro, do próprio Jair Bolsonaro, que é a luta pelo tal combate ao globalismo, que é, no limite, Cláudio, uma teoria conspiratória. É a ideia de que as Nações Unidas e suas organizações, somadas a organismos não governamentais, a fundações como George Soros, Bill e Melinda Gates, etc., eles estão fazendo uma trama global para tirar das pessoas aquilo que lhes é mais caro, segundo ele: Deus, a família e a nação. Então, quando você olha, por exemplo, aqui para ilustrar o argumento, né? Quando você olha, por exemplo, George Soros financiando a Open Society, e a Open Society financiando pautas LGBT, é óbvia a relação entre a tentativa de patrocinar pautas anti-família e o desejo de desconstruir as famílias tradicionais. Ele tem outro ismo aí, homossexualismo, talvez. Exatamente. Então, não, mas ele fala que pautas que são potencialmente nobres, isso num texto que ele escreveu para o blog dele, né, o Ernesto Araújo, pautas que são potencialmente positivas, como direitos humanos e ecologia, foram sequestradas pelo marxismo cultural, por essa agenda globalista que quer subverter e perverter todas as grandes pautas internacionais em nome de uma agenda totalitária, e aqui aspas dele, totalitária, de dominação global, que estão ligadas a essa aculturação dos povos, né? Então ele se coloca, Cláudio, como um nacionalista, justamente porque ele quer recuperar, né, no arco da civilização judaico-cristã ocidental, e no caso do Brasil, obviamente, uma nação cristã ocidental, Deus, família e a nação. Então a grande luta do Ernesto, né, a Mein Kampf dele, né, justamente, do governo Bolsonaro como um todo, do Olavo de Carvalho, é justamente travar uma guerra cultural de grandes proporções, em que se possa resgatar Deus, a família e a nação. Então, se você vê a postura do Ernesto Araújo nos fóruns internacionais, nos discursos que ele faz, nos convidados que ele traz para fazer eventos, etc., todo mundo na mesma chave. Quer dizer, a tríade do João Augusto de Araújo Castro, dos 3Ds, ela é substituída por essa nova tríade, então? Deus, família e nação. Isso está muito claro no discurso desde o começo. E, de novo, tudo o que ele faz, tudo o que ele fala, todas as ações internacionais do Brasil parecem estar inscritas nessa chave.
Qual que é o grande problema? O grande problema é que, beleza, uma coisa é você valorizar elementos tradicionais da cultura brasileira. E eu entendo que o Brasil é um país majoritariamente cristão, acho que isso não tem dúvida, o IBGE nos corrobora. O Brasil é um país em que eu acredito haver um sentimento nacional de fundo, que é importante, que é relevante, que nós temos. Eu acho que o grande problema que a gente vive, aliás, é o sequestro dos símbolos nacionais por um lado da ideologia, né, pela extrema-direita. Basicamente, hoje, quem hasteia a bandeira do Brasil é a direita, e se a gente tenta achar a bandeira do Brasil, a gente gera, inclusive, choques cognitivos. Aí, uma vez eu coloquei no Twitter uma bandeirinha do Brasil no meu nome, eu fui bloqueado por várias pessoas que eu conheço, que eu gosto, automaticamente. Que coisa. Porque tem scripts que bloqueiam bandeirinhas do Brasil. E eu entendo que a família tradicional seja a base das relações sociais de muita gente no país, eu não estou negando isso. Agora, eu também não posso negar que o Brasil é um país absolutamente plural, em todos os sentidos, né? A noção de nação ela é filtrada pela questão racial, pela questão de gênero, a noção de família ela vem se atualizando e se transformando no mundo inteiro, não é só no Brasil. E a própria noção de Deus, por mais importante que ela seja para muitos grupos sociais no Brasil, ela se manifesta de maneira muito diferente entre grupos, né? E ao falar, e o Ernesto faz isso com muita frequência, né? E muito habilmente, porque ele fala para as redes sociais, que é o público dele. Ao falar de povo e de uma política externa que pela primeira vez na história reflete os anseios do povo, reflete os valores profundos do povo, ele nada mais está fazendo do que formular um discurso proto-fascista. Porque a concepção dele de povo é uma concepção totalizante de povo, né? Muito na linha daquilo que o Bolsonaro falou em João Pessoa 2 anos atrás, que o Brasil é um país cristão e que as minorias têm que se curvar perante as maiorias. Isso é autoritarismo, isso não é democracia popular. Né? Na melhor das hipóteses, é uma democracia de Carl Schmitt, né? Aquela ideia de que a democracia é um regime homogêneo e que o heterogêneo tem que ser excluído, se necessário for, inclusive, eliminado. Eliminado, é a coisa do amigo e do inimigo. Inclusive, a extrema-direita, Cláudio, eu tenho estudado muito sobre isso, a extrema-direita, ela é schmittiana. A ideia de metapolítica, que é a ideia de travar uma guerra cultural para poder eliminar as diferenças culturais antes mesmo de entrar para a arena política, que é um termo da extrema-direita americana, da alt-right, né, metapolitics, esse termo, ele é tributário do Carl Schmitt, da obra do Schmitt, que como os nossos espectadores devem saber, um dos juristas mais influentes do nazismo, né, que teve ali um papel importante na formulação de uma teoria política do nazismo. Chegou a ser, inclusive, ministro, né, do governo nacional socialista como ministro da Justiça, né, o que seria o correspondente lá ao ministro da Justiça, não sei exatamente o nome da pasta. E assim, isso me preocupa muito, Cláudio, porque a gente entrou numa era, o pessoal reclamava muito do nós e eles do PT, mas a gente entrou numa era em que o eles tem que ser eliminado a qualquer custo. O eles não é um adversário, né? O eles é um inimigo a ser extirpado. Você pode ter uma lógica de polarização política que não implica na eliminação do outro. Mas essa implica, né? Seja schmittiana. Essa é schmittiana, essencialmente, né? E é curioso porque nessa chave, o Ernesto Araújo ele está construindo uma retórica de política externa que também está inspirada nessa dinâmica schmittiana de que o todo, o ele é totalizante, e aqui eu chamo atenção para esse uso da palavra povo, porque ele me lembra muito aquela ideia do Ein Volk, ein Reich, ein Führer, alemão, né, a ideia do povo, nação e líder, todo mundo junto, todo mundo, né, unificado numa massa só. Então criticar o Brasil é criticar o Bolsonaro, e criticar o Bolsonaro é criticar o Brasil. Então, e isso o próprio Ernesto fala volta e meia, ele recorre ao povo justamente com essa ideia totalizante, que obviamente não é disso que se trata, a política externa ela é fruto, na verdade, de um jogo social que é muito complexo e que é muito plural, isso ele não vai dizer. E o pior de tudo, Cláudio, é que quando a gente está falando de política externa, só para concluir o raciocínio, isso é uma coisa que eu digo, aliás, para os nossos alunos também. Quando eu começo o curso de política externa, eu explico o seguinte: olha, a gente está diante de uma política pública, mas uma política pública muito singular, porque, ao contrário da política de educação, de saúde pública ou de saneamento básico,
a política externa, ela, por definição, tem dois interlocutores simultâneos, que é um interlocutor externo e um interlocutor interno. Então, qualquer coisa que você tente construir para consumo doméstico, vamos dizer, transferência da Embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém para agradar lideranças evangélicas específicas, isso traz repercussões em todo o mundo árabe. Quer dizer, isso reposiciona o Brasil na relação dele com o resto do mundo. Você criticar a China, chamar de vírus chinês para poder, de alguma forma, se eximir da responsabilidade do combate à pandemia, não sei exatamente o que motivou essa gritaria de vírus chinês, isso impacta nas relações comerciais do Brasil com a China. Que é o principal parceiro, né? Exatamente, desde 2009. Então, o problema dessa dinâmica schmittiana aplicada à política externa é que ela fabrica permanentemente inimigos da nação. De novo, uma coisa é falar que jornalista é inimigo da nação, o PT é inimigo da nação, isso já seria perigoso bastante, mas isso tá, vamos dizer, limitado pelas nossas próprias fronteiras nacionais. Outra coisa é você dizer que a ONU é inimiga da nação, que a OMS é inimiga da nação, que a China é inimiga da nação. Isso traz uma outra conotação, porque isso melindra as nossas relações com o resto do mundo. E, claro, isso representa um rebaixamento total da nossa imagem internacional. Né? Não dá para falar de opinião pública internacional como um todo, né? Mas dá para a gente pensar, por exemplo, que grandes veículos de imprensa internacionais, dos mais liberais aos mais conservadores, aos mais progressistas, veem Jair Bolsonaro e seu governo como uma aberração política, né? Sobretudo agora no combate à pandemia. Então, isso me parece algo muito, muito grave, né, com o qual a gente está tendo que lidar. E significativo, né? Muito, Agora, Carl Schmitt, apesar, enfim, de ter sido esse jurista do nacionalsocialismo, né, do nazismo, o Carl Schmitt era, evidentemente, um intelectual altamente sofisticado, né, tanto que ele até hoje é um intelectual importante em uma série de áreas, na ciência política, no direito. Agora, esse governo, com a sua política externa, dá para dizer que ele é efetivamente um governo de política externa schmittiana, ou seria muito mais um governo de política externa olavista? E aí eu aproveito e te pergunto, você escreveu um artigo há um tempo atrás, acho que foi na Folha, né, sobre o populismo diplomático, você me corrija se o título não foi exatamente esse, isso não é na verdade um populismo, né, um populismo de base olavista, mais até, ou talvez numa leitura schmittiana de chave olavista, que é uma espécie de subsofismo, e com isso aí eu acho que a gente pode ir caminhando para o fechamento. Cláudio, você tem toda a razão, né? Você tem uma coisa que o nazismo... Bom, o nazismo tinha duas características, né? Hitler se ocupou de se cercar de intelectuais de primeira linha, intelectuais claramente malévolos, mentecaptos, vamos dizer, mas eram intelectuais e tinha uma formulação intelectual bastante sofisticada. O próprio Hitler fazia questão disso, e o bolsonarismo parece que não, né? O bolsonarismo rebaixou a intelectualidade, até mesmo porque existe uma guerra do bolsonarismo contra as universidades e contra a ciência que impedem concretamente que qualquer intelectual proveniente da universidade, por exemplo, possa estar na linha de frente da formulação das políticas bolsonaristas. É curioso porque, se você olha principalmente para as alas mais ideológicas do governo, né, para as pastas que foram ocupadas por elementos mais ideológicos, educação, cultura, relações exteriores, meio ambiente, você vai ver ali uma ocupação, um loteamento, um aparelhamento, como quiser, por parte de alunos do Olavo. Né? O Olavo de Carvalho fez uma tarefa bastante habilidosa de colocar vários alunos em vários postos-chave daquilo que ele mesmo chama e entende por guerra cultural. E aí eu concordo contigo, né? Eu até não subestimaria o Olavo tanto assim, porque eu diria que o Olavo, como intelectual público, ele ganhou uma influência realmente muito grande. Eu estava pensando nisso com um grupo de amigos outro dia. O Olavo é o filósofo mais importante deste século no Brasil. O que é desgraçado dizer, consternador. O mais influente, pelo menos, né? Mas certamente o mais influente, né? Em uma obra que ele consolidou nos anos 90, mas que teve uma repercussão, sobretudo, de 2013 para frente, né? Quando começaram a surgir nas manifestações aquelas plaquinhas Olavo tem razão. E foi ali que ele encontrou o Bolsonaro, foi ali que ele começou a trabalhar com o Bolsonaro como, vamos dizer, o títere político
para representar um conjunto de ideias olavistas chegando ao poder, né? No limite, acho que foi isso, foi uma relação de ganha-ganha para o Bolsonaro, que se viabilizou em cima de um discurso conservador um pouco mais elaborado do que aquele de apologia à ditadura pura e simples, e o Olavo teve em alguém ali, alguém que reproduzisse suas ideias de maneira quase bovina. Né? E prática, né? Prática, colocar em prática a destruição, que é o primeiro passo da guerra cultural olavista. Então, claro, é um subsofismo schmittiano, eu entendo por esse lado. Mas o mais grave, eu acho que nem o Olavo em si. O Olavo é uma figura caricata, o Olavo dá pitacos políticos nas redes sociais, ele virou quase um influenciador, né, nele próprio, né, mais do que um filósofo, ele virou um filósofo de redes sociais. O problema é que ele tem uma esperança, ele já manifestou isso várias vezes, de refundar a elite intelectual do Brasil. Então ele tem muito esse desejo, que é um desejo muito íntimo dele, né, de transformar seus alunos nos grandes influenciadores da intelectualidade brasileira do futuro, né, de uma nação conservadora, o que quer que seja. O problema, e aqui não entendam mal, né, para quem estiver assistindo, não estou generalizando, mas o nível intelectual dos alunos do Olavo, em geral, é muito baixo. Eu não quero aqui dizer, obviamente, que não tenha gente inteligente ali no meio, porque tem gente inteligente que, inclusive, emprega essa inteligência para fins escusos, eu diria, né, na minha interpretação, para fins não exatamente republicanos. Mas o grosso da intelectualidade olavista no Brasil é muito pouco preparada, né, usa de artifícios retóricos. O pessoal leu aquele manualzinho do Schopenhauer de como vencer um debate sem ter razão, então eles usam muita falácia lógica para poder sustentar argumentos, etc. Daí eu chamar isso de subsofisma, né? Exatamente, mas não tem muita substância. Então, por exemplo, eu comentei outro dia nas redes sociais também que a FUNAG, a Fundação Alexandre de Gusmão, que é a fundação vamos dizer, o braço acadêmico do Itamaraty, ela tinha virado uma espécie de piquenique de olavistas, porque os últimos eventos que eles organizaram, todos eles foram compostos por alunos do Olavo de Carvalho, dando pitaco sobre o futuro da pandemia, dando pitaco sobre a nova ordem mundial, usando e abusando de teorias da conspiração e etc. Então, é isso que me preocupa menos o Olavo, mas o rebaixamento do debate imposto por essa ocupação de espaços dos alunos do Olavo em nome de uma suposta refundação da intelectualidade brasileira. Pior que o Olavo é o olavismo, é isso? O olavismo. Claro que é dirigido pelo próprio Olavo, mas isso tem uma repercussão importante na medida em que, por exemplo, o Ernesto Araújo foi indicado pelo Olavo. Na verdade, pelo Felipe Martins, mas sob a bênção do Olavo de Carvalho, inclusive numa entrevista ao Fernando Rodrigues recentemente, perguntado, né, qual era a influência do Olavo de Carvalho na sua gestão, o Ernesto Araújo tergiversou, engasgou, não conseguiu responder, porque é isso, né? Ele sabe que o Olavo de Carvalho dita as regras intelectuais da gestão da política externa brasileira hoje, e mais, o Ernesto sabe que se ele rompe com o olavismo, ele cai. Porque ele é um diplomata de zero significância de carreira, ele não tem uma carreira que nem justificaria a sua subida à chancelaria. Então ele sabe que ele precisa aderir de maneira absolutamente canina aos ditames olavistas, porque sem esses ditames ele não é ninguém. Ele não pertence a esse núcleo do governo. Então essa é uma coisa preocupante também, porque a gente começa a perceber que, mesmo na política externa, a gente vem observando uma radicalização absolutamente desnecessária, uma lealdade a Eduardo Bolsonaro, uma negligência diante de ministros como Weintraub, fazendo postagens racistas nas redes sociais, justamente porque ele sabe que o olavismo é uma seita que, tal qual uma seita, se você sai da seita, você não existe mais, você perde completamente a relevância e você é legado ao ostracismo, né? Enfim, eu acho que essa, aliás, é uma dinâmica do modus operandi bolsonarista mais amplo. Muita gente ali tem medo de sair do governo e não quer romper com o Bolsonaro porque sabe que fora dele essas pessoas não têm nenhuma expressão e nenhuma possibilidade de ocupar nenhum outro cargo em nenhum outro governo, né? Então essa é uma questão... É agora ou nunca, né?
É agora ou nunca. Mas aí a radicalização acaba sendo um desdobramento quase que natural disso, e no caso da política externa, como eu disse, Cláudio, isso é muito preocupante, na medida em que a gente vai criando também, nessa dinâmica subschmittiana, uma série de inimigos, e que eu acho que a grande diferença aí é que as teorias conspiratórias, né, elas não são mais uma formulação de cúpula e que fica na cúpula e etc. São teorias conspiratórias que vão se alastrando pelas redes sociais e pelo WhatsApp das pessoas com muita liberdade, né? Nesse texto que eu escrevi sobre política externa populista, eu falo um pouco disso, né? O Papa já foi alvo do bolsonarismo. Até o Papa, por supostamente compor uma conspiração bolivariana com o Foro de São Paulo, com Evo Morales. Então, a coisa está tão fora da realidade que é assustador pensar que ainda há pessoas que bancam e que apoiam essa mecânica olavista de maneira muito irrefletida, né? E isso é preocupante porque isso vai causar um dano para as relações internacionais do Brasil, para a imagem internacional do Brasil, cuja reparação vai ser inestimável. A gente não vai conseguir recompor essa imagem tão cedo, mesmo depois do Bolsonaro. Parece que o Bolsonaro pode até ir embora e o bolsonarismo tende a ficar enraizado em algumas dinâmicas do Brasil, o que é um problema real que a gente tem que lidar. Muito bem. Casarões, quero te agradecer muitíssimo pela participação aqui, acho que a conversa foi muito interessante. Realmente precisamos discutir também política externa, porque política externa é política, como já está implícito na expressão, e como fora da política não há salvação, como você muito bem lembrou, fora da política externa também não há, né? Eu acho que discutir essa questão de como esse governo tem lidado com isso, essa teoria maluca, né? Parece que a gente tem uns novos protocolos dos sábios de Sião, servindo como veículo, né, para a formulação da política externa. Sem isso, sem entender isso, melhor dizendo, a gente não consegue compreender o que é esse governo, né? E, inclusive lidar com ele. Então quero te agradecer àqueles que nos assistem no canal do YouTube, ou que nos ouvem no podcast, nos 15, pelo menos, já agregadores de podcast em que o canal está disponível. O último aí foi o Deezer. E agradecer a todos. E deixo você só para uma despedida final. Pessoal, obrigado pela atenção, pela audiência. Cláudio, obrigado pela oportunidade. Muito legal conversar contigo, né? E reviver um pouco do nosso convívio pessoal também, que a gente perdeu nessa época de pandemia. Tá faltando. Que a gente pode recuperar um pouquinho nessas oportunidades. Então, um grande abraço para você e obrigado pela oportunidade de novo. Espero que a gente tenha, né, conseguido construir alguma coisa dessa conversa. Com certeza, e que essa seja a primeira de várias. Então, a gente fica por aqui, agradeço a quem nos ouve ou nos assiste e até a próxima. O Fora da Política Não Há Salvação está disponível em 15 agregadores de podcast. O Podcast Addict, o Anchor, o Apple Podcasts, o Breaker, o Castbox, o Castro, o Deezer, o Google Podcasts, o Overcast, o Player FM, o Pocket Casts, a Radio Public, o Podcast Republic, o Stitcher e o TuneIn, além, é claro, do canal do YouTube.